Olá, queridos! Se você não é inscrito no canal, se inscreve e clica o sininho para receber todas as notificações do nosso canal. Nós temos abençoado a sua vida e queremos dizer que nesse mês de dezembro a promoção de Natal já começou para a plataforma cursos.pastorlobo.com. Curso Sangue nos Umbrais, Estágio de Guerra, Intercessão em Chama, Policlínica da Alma, Casa de Paz, Poder e Autoridade, todos eles na promoção com 85% de desconto, todos os cursos por R$ 45,00. Vai lá, digita o código de desconto Natal Êxodos, tudo junto, com letra maiúscula, e aproveite e um Feliz Natal. Agora dá um like e aproveita essa mensagem que vai ser uma benção. Fica com Deus. Quero falar um pouquinho sobre o ano que vai entrar e sobre recomeço. Conselhos para recomeçar. Nosso Deus é interessante como é que Ele é um Deus de recomeço. Quantas vezes Ele recomeça na vida de Jacó. Eu olho para a vida de Arão, gente. Arão é o sumo sacerdote. Você sabe que ele é irmão de Moisés, de Miriam. Ele faz uma besteira, constrói um bezerro de ouro. Ansioso. Ansiedade faz a gente tomar decisões de nos distanciar de Deus. E depois Deus começa de novo com Arão, dá para ele uma veste sacerdotal, o colete do éfode sacerdotal, coloca um turbante na sua cabeça com uma placa, santidade ao Senhor. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Nosso Deus recomeça com Jonas. Ele diz para Jonas: Jonas, vai lá em Nínive, capital da Assíria, porque o pecado dele subiu até mim. Eu vou dizer para ele, em 40 dias essa cidade vai cair. E ele pega um caminho diferente. Quantas vezes a rebelião do nosso coração faz a gente tomar direções diferentes. Você conhece a história? Ele desce ao ventre do grande peixe. Deus não desiste de Jonas, porque Ele não desiste nem de mim nem de você. Imagina se os erros que a gente cometesse fizesse com que Deus nos abandonasse, mas Deus não nos abandona. Deus tem propósitos eternos. Deus tem algo para mim e para você que é singular. Deus, Ele recomeça com Paulo. Paulo, ele estuda aos pés de Gamaliel. Seria o melhor seminário teológico do mundo naquele tempo. Ele fala assim: eu tenho tudo isso por perda. Ele começa de novo com Deus. E eu quero te dar aqui 10 conselhos bíblicos para você recomeçar o ano de 2021, e principalmente para que você tenha uma colheita abundante. A Bíblia diz, quando fala de um homem chamado Isaac, ele é filho de Abraão, ele foi resiliente, ele cava poços, e os poços são entulhados pelos filisteus. A vida não vai ser fácil, nem para mim, nem para você. Então há uma ideia assim, de que o ano virou, e o ano por si só, porque virou, eu vou vestir uma camisa de uma cor, isso tudo vai mudar. Não vai mudar, se a vida da gente não mudar. A Bíblia diz que Isaac, naquele ano, ele cavou poços, ele ousou cavar poços, e ele plantou, semeou e colheu a 100 por 1 naquele ano, que era um ano de crise, que era um ano que havia uma fome extraordinariamente severa sobre aquele local. Quando a Bíblia fala sobre conselhos para o recomeço, essa palavra ficou na minha cabeça o feriado inteiro, Isaías 43, 18 a 19. A igreja deve entender que alguns livros, alguns livros da Bíblia, eles ficam dentro de mim. Um deles é Isaías. O livro de Isaías, ele corre nas minhas veias. É o profeta messiânico. Ninguém fala mais de Jesus tão claramente. Isaías fala na lata. Ele não fica dizendo assim: eu tive uma visão, eu vi uma sombra, vi um anjo. Não, ele viu. E aqui ele fala algo impressionante, Isaías 43, 18 a 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo.
Vocês não a reconhecem, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Em outubro, em Israel, sempre vou para lá em outubro, tem um fenômeno que acontece no deserto do Neguev. É o deserto ao sul do deserto da Judéia, muito próximo de Jerusalém, menos de 100 quilômetros, uns 70 quilômetros, e ali tem as chamadas torrentes do Neguev. Do nada, é algo impressionante, as águas começam a surgir das montanhas, e eles formam então ali no deserto, uma paisagem que uma semana aquilo que era areia vira um jardim. Deus fala o seguinte: eu tenho algo novo para vocês. Para de viver na tua tristeza do passado. Não, porque quando eu era pequenininho, meu papai, porque quando eu era pequenininho me abandonou, porque fez bullying comigo. Deixa esse passado de derrota no passado. Porque quando você fica ligado, acorrentado àquela história da tua derrota, do teu pecado, do teu tropeço, ou do mal que fizeram contra você, você não consegue ver o novo que Deus vai fazer. Deus faz novo. Em Isaías 65, Deus fala: eis aí que eu crio novos céus e novas terras. Pensa um Deus que pensa no novo. A Bíblia diz: eu lhe darei um novo coração. Eu vou tirar esse coração de pedra, eu vou te dar um coração de carne. A Bíblia diz em João capítulo 3, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, não vai nem ver. Existe uma novidade de vida para mim e para você. O ano começou, então vamos pensar naquilo que Deus, Ele pode fazer no ano novo. E o primeiro conselho que eu tenho para você é: invista no seu relacionamento com Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Você já ficou com sede? Sabe quando você fica com sede? Você está doido para beber aquela água gelada. Sabe quando aquilo que você anseia é algo que vai suprir a necessidade do teu coração seco? É assim que deve ser a tua busca pelo Senhor. Invista na tua intimidade com Deus. Olha, quando você começar a orar sério, quando você começar a viver de fato com Deus, quando você experimentar ter uma vida de oração sem cessar, você vai ver como é que tua história muda. É impressionante. Tire esse ano e comece o ano para conhecer a vontade de Deus. Gente, como tem gente que erra porque não conhece a vontade de Deus, e meu povo perece por falta de conhecimento. Se você agora estiver de férias em janeiro, leia 10 capítulos da Bíblia, 10. Isso vai te custar 45 minutos, que é mais ou menos um tempo de um jogo de futebol, ou um episódio de uma série de Netflix. Um episódio. Em 9 dias, se você ler 10 capítulos por dia, em 9 dias você leu todos os evangelhos do Novo Testamento. Você leu Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, se hoje você começar a ler a Bíblia, porque você tem 45 minutos, o que acontece é que você administra mal o teu dia. Em 3 meses e 4 meses você vai ler a Bíblia toda. E o interessante é que à medida com que você vai lendo, a Bíblia diz dela mesmo. Jesus diz: as minhas palavras são espírito e vida. O apóstolo Pedro diz: para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Invista no teu relacionamento com Deus. Tem muita gente buscando profeta, buscando a profetisa, porque não tem vida com Deus. Então usa as pessoas como ídolos. Busque você. Eu e a pastora Fabíola fazemos todo ano. Eu fiz uma live na terça-feira passada falando sobre a oração do impossível.
E eu entro num propósito de jejum e oração todo ano, para combinar com Deus. É isso que é uma oração. Eu estou combinando com Deus a respeito das coisas que nós vamos fazer juntos ano que vem, esse ano de 2021. Quando a Bíblia fala sobre sede de Deus, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurar de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Deus não está brincando de pique-esconde com a gente. Não é que eu vou me deixar, você está indo atrás, lá vou eu, e vai atrás de Deus. Não é isso. Ele está dizendo que Ele pode ser achado. Nosso Deus não é um Deus que está escondido. O nosso Deus, Ele quer se mostrar para você, aparecer do teu lado. Ele quer dizer assim: está vendo, você me pediu, toma. Está vendo, você clamou a mim, clama a mim, responder-te-oi coisas grandes e maravilhosas que você não conhece. Existe na busca do Senhor uma resposta. Deus é um Deus que responde. Número 2, priorize sua casa, sua família. Efésios 6 fala do relacionamento, antes de falar de guerra espiritual. Tem tanta gente que quer fazer guerra espiritual. Pastor, me dá o capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz. Eu quero segurar a espada do Espírito. Eu quero embraçar o escudo da fé e andar com o peitoral da justiça e o cinturão da verdade. Querido, antes da guerra, cuide da sua família. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Gente, esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que você honra pai e mãe? Para que tudo te vá bem e os teus dias sejam esticados, para que haja fartura de dias, para que teus dias sejam longos sobre a face da terra. Papai, converta teu coração ao teu filho. Agora você que é filho, converta teu coração ao teu pai. É só dessa maneira que a maldição cessa. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com maldição. A maldição é uma resposta à desobediência. Priorize seu casamento. Você, quando conheceu a tua esposa, eu sei que você falou assim: nossa, que mulher linda. Faz com que ela continue linda no seu coração. Não desvie os seus olhos para ninguém mais. Não encontre belezas a não ser em quem você tem aliança. Reconstrua o casamento. Gente, um casamento feliz, ele não cai do céu, não cai mesmo. Ele é construído. Ele é algo que você precisa investir nele. Eu era garoto e tinha uma banda de música, eu não era crente. E esse moço, ele cantava para sua esposa. Ele falava o seguinte: o teu exército invadiu o meu país. Quer dizer, ele foi conquistado por ela. Reconquiste. Seja gentil, seja educado. A gente tem tempo para tudo, mas educação cabe em qualquer lugar. Minha mãe, ela diz o seguinte: Jesus salva, mas não dá educação. E é verdade. Educação é algo que se aprende em casa. Se você não aprendeu, se esforça para que a tua casa seja um lugar de paz. Construa um lar seguro. Salmo 127, de 1 a 5. Esse ano eu preguei 6 ou 7 sermões sobre esse salmo aqui na igreja, esse ano. Salmo 127, eu preguei esse sermão no casamento da minha filha. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com seus filhos à porta, com os seus inimigos à porta. Ele está dizendo que seus filhos, os meus filhos, eles são uma arma, são um projetil.
Tem muito filho que sai de casa como uma bala perdida, não sabe para onde vai, e acaba machucando, ferindo e matando os outros. Filhos que são promessa do Senhor, que são herança do Senhor, eles são lançados por um arco, e quanto mais esse arco é capaz de se dobrar, mais longe essa flecha vai ser lançada. Os nossos filhos vão dar a direção que a gente der a direção. Tem muito filho desviado hoje na igreja, sabe por quê? Porque os pais vacinam os filhos contra o evangelho, ensinam os mandamentos, mas não ensinam eles a guardar os mandamentos. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. São pais que não oram, e aí os filhos crescem sem ver os pais tendo uma vida de intimidade com Deus, e querem que os filhos tenham intimidade com Deus. Priorize a sua família. Pastor, mas eu tenho um emprego que eu viajo. Então quando você estiver em casa, você está em casa. E aproveite os melhores dias com seus filhos. Eu me lembro disso. Aliás, eu não me lembro de ter perdido uma festinha no colégio dos meus filhos. Não me lembro disso. Todos os dias eu chegava em casa. Todos os dias. Não havia um dia que eu não brincasse com meu filho, que eu não desse atenção para os meus filhos. Mas não era atenção de ficar cobrando, e aí, estudou hoje? Porque eles também estudavam. Mas eu os ensinei em amor. Eu enchi o tanque do coração deles antes de ensinar um princípio. Priorize a sua família. Número 3, busque o reino de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É tempo de buscar a Deus. Então conserte a sua vida com Deus. Conserte. O ano novo é bom para a gente olhar para trás e falar assim: teve algumas coisas que eu errei, que eu preciso consertar. Gente, foram tantos encontros aqui no ano passado, drive-thru, drive-culto. Gente, nós liberamos toda semana de 8 a 10 mensagens pela internet, toda semana. Pastor Marcos pregou com a família da fé, pastor Crecos pregou do olhar ao altar, pastor Igor pregou o ministério de jovens, pastor Alan ministrou o teu legal na quinta-feira, pastora Fabiola fez o Entre Elas, Maurício Almeida, Fabiano, pastor Quecos deram um curso de finanças. Gente, é só a gente pegar os conceitos e colocar em prática. Então olha para trás e conserta a tua vida. Não dá para você esperar um ano novo, algo novo, se você vive a vida velha. Busca o Senhor enquanto se pode achá-lo, clame por Ele enquanto está perto. A gente fica olhando para a pandemia, as pessoas me perguntam: pastor, aliás, eu encontrei com o senhor, conheci ele anteontem, ele me fez essas perguntas, né, sobre o Apocalipse. Eu também ministrei sobre isso ano passado. Haverá 7 juízos selados, 7 trombetas e 7 taças da ira. Eu não vou nem falar sobre isso agora, não vou dizer para você. Nas trombetas, a enfermidade que vai vir, a pandemia, vai matar 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas vão, bilhões, não são milhões. Para que o tempo se cumpra, é necessário você conhecer o livro de Daniel, aliás, né, para você entender isso. A dica de você entender o fim dos tempos é conhecer Daniel. Jesus diz: quando a abominação da desolação estiver no lugar santo, quem lê entenda. Sabe aquilo que está no livro de Daniel? Se preocupe com aquilo ali. Agora, tem muita gente preocupada se o fim do mundo vai chegar. Querido, se preocupe em consertar a sua vida. Semana que vem nós vamos ter ceia. Sabe o que você faz na ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma. É tempo de você buscar o reino de Deus. Ou seja, é tempo de você, hoje, consertar a sua vida, e não ficar preocupado em tentar se livrar, como aqueles fariseus que iam se batizar, diante de João Batista. João Batista falou assim: vocês estão doidos?
Aqui na linguagem do pastor Lobo, né? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Primeiro vocês devem produzir fruto de arrependimento. Vocês acham que vocês vão escapar do juízo de Deus, driblando, religiosamente, ou tentando enganar os outros? Não vai. Número 4, sirva com seus dons e talentos. Todo mundo aqui tem um dom. Todo mundo aqui tem um dom. Disse então o Senhor a Moisés: escolhi a Bezaiel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Deus dá dons para a gente, para arte, para pintar, para esculpir, para tocar, para ministrar, para pregar, para cuidar, para ensinar. Nesse ano 2021, use os seus dons. Use os dons que Deus te deu para a edificação dessa igreja. Use os dons que Deus te deu para a edificação do reino de Deus onde você for. Aproveite. Não jogue fora. Tem tanta gente talentosa, mas tem gente que você percebe que o Espírito de Deus deu isso para ele. Não jogue fora. Não enterre o talento que Deus te deu. Não faça isso. Gere o melhor para Deus. Aí é 6:6-8. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Um conselho para o ano 2021, diga: eis-me aqui. Porque o que não vai faltar é gente entrando por essa igreja pedindo socorro. Ora por mim, cuida de mim. Se a igreja está vendo gente passar fome e está dormindo em paz, alguma coisa está adoecida dentro da igreja. Eu me alegro. Eu preciso dar aqui uma palavra de gratidão a Deus por essa igreja aqui. Gente, como nós socorremos as vidas, como nós colocamos mesa, ou comida na mesa das pessoas, como nós ajudamos com médico, com atendimentos, com socorro de gabinete. Pastor Marcos, nosso pastor de famílias, fez mais de 1000 atendimentos esse ano. Eu fiz umas 800. Ninguém ficou sem resposta. É claro que a gente prioriza quem? Quem está aqui na igreja. Se você disser: eis-me aqui, faz o que você pode. Se é ensino, ensine. Se é motivar, desafie. Mas use os seus talentos. Não fique dizendo: eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Há um dom em você. Talvez o teu dom seja para cuidar mesmo da sua família, para ser a mãe especial que você é, para ser o pai que você é. Mas não cruze os braços. Número 5, foco no objetivo. Eu tenho foco no objetivo. Eu aprendi a manter os fogos da artilharia voltados para o objetivo. Nada pode nos afastar. Eu lembro de um filme chamado O Mestre dos Mares, de um artista chamado Russell Crowe. Ele também fez O Gladiador. Pronto, você vai lembrar dele. E ele é um almirante francês, enfrentando um grande navio inglês. E ele chama os seus homens, seus oficiais, os seus líderes de bateria de canhões. Ele fala o seguinte: vocês vão mirar no mastro central, porque se a gente acertar o mastro central daquele navio enorme, o navio tinha o triplo de canhões contra ele. Eu quero que vocês mirem no mastro central. Se a gente
acertar o mastro central, a gente vai alejar o navio e a gente vai conquistar a vitória. Não se desvie do seu propósito. Não desista pelo caminho. Não deixe seus sonhos morrerem. Não que eu já tenha obtido tudo isto, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse ano, pare de se distrair. Não deixe que vozes estranhas tire você do lugar para onde você está indo. Queridos, preste atenção nisso. Você que é membro dessa igreja, eu sou animado por um só versículo da Bíblia a minha vida inteira. Um dia, quando eu entrar no reino de Deus, o Senhor vai dizer para mim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É essa voz que eu quero ouvir. Eu estou esperando essa voz. Então eu não me desvio disso. Quando a gente clama aqui contra o pecado, a gente não quer ofender você, não quer agredir você, não quer tolir você, não quer colocar você numa camisa de força, não é nada disso. A gente quer levar você para o céu. A Igreja Batista de Bom Retiro prega para levar a gente para o céu. A gente quer crescer para levar a gente para o céu. Esse é o foco. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. O foco é a expansão do reino de Deus na terra para a gente ir para o céu. Agora, se a vida não nos favorecer, querido, se ninguém bater na minha porta, eu vou bater na porta do outro. Resiliência é sinal de maturidade. Pessoas imaturas vão dizer assim: nada dá certo na minha vida, eu não consigo fazer nada na minha vida, tudo está errado, tudo que eu faço não presta. O nome disso é imaturidade. Isso é falta de ter um objetivo. Dividir para conquistar é uma ideia de você, já que o objetivo é muito grande, faz ele por partes. Trace metas. Essa semana eu não vou ser estúpido com os meus filhos. Essa semana eu vou orar todos os dias. Antes de colocar os meus pés no chão, vou colocar meu joelho no chão. Essa semana eu vou começar lendo um capítulo da Bíblia. Pronto. O nome disso é objetivo. Isso vai disciplinar, ou é daí que vem a palavra discipular. A disciplina, ela faz com que aquilo que eu faço todo dia se torne parte da minha história. Tem muita gente que conquista muito, mas é força do braço. A Bíblia diz que a bênção de Deus vem sem dores. Experimente convidar Deus para a sua vida, para você ver o que vai acontecer. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com você? Eu não vou parar. Pastor, olha, teu ministério A, teu ministério B, esquece. Vamos seguir o que Deus está fazendo, está mandando a gente fazer. Só isso. Eu vou continuar caminhando em direção à terra da promessa. É isso que eu quero. Nenhum sonho meu, estou falando de mim e da minha esposa, a pastora Fabíola, nenhum sonho deixa de passar pela Igreja Batista de Bom Retiro. Sabia disso? Eu falei com Deus. Eu só congreguei em 3 igrejas na minha vida. Essa é a última igreja que eu vou congregar na minha vida. Os meus sonhos para o ano que vem são em BBR
ia cuidar de você. Os meus sonhos para 2023 é na IBBR, ia para cuidar de você. Os meus sonhos para daqui a 10, 20, 30, até o Senhor me arrebatar, me levar do jeito que Ele quiser, é com a igreja. Não se desvie do foco. Existe uma direção para mim e para você. Número 6, cuide com amor de você mesmo. 1 Timóteo 4,16, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Tem muita gente aí, pastor, crente perde a salvação? Não, perde não, mas tem muito crente que joga a salvação fora. É mesmo, pastor? É. Leia 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, Demas estava com Paulo, amando o presente século, abandonou-me, foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Crescente foi não sei para onde. Alexandre o Latueiro me causou muitos males. Tem gente que joga fora a salvação. Tem gente que está com Deus e se afasta de Deus. Saul, gente, pensa um homem aleluiado. 1 Samuel capítulo 10, verso 1, ele foi ungido como capitão dos exércitos do Senhor. Em 1 Samuel capítulo 10, verso 10, ele estava orando, profetizando no meio dos profetas. Pensa um homem no maior xeremanai, pensa num homem cheio de Deus, pensa num homem profetizando. Sabe como é que ele terminou a vida dele? Endemoniado. O Senhor o abandonou. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E Deus avisou, sabe o que ele vai fazer? Ele vai buscar no final da vida dele a feiticeira de Endor. Como alguém que Deus fala com ele, daqui a pouco se desvia de tal maneira, que vai buscar a bruxaria, a feitiçaria. Sabe como é que Saul termina a vida? Tirando a sua própria vida, se suicidando. Uma das histórias mais tristes, uma das biografias mais tristes que tem na Bíblia. Querido, olhe para mim. Cuide de você, cuide da sua saúde. No meio dessa pandemia, eu cuidei da minha saúde, eu cuidei da saúde da minha esposa, e a minha esposa cuidou de mim. Cuide da sua saúde. Eu conheci um pastor na cidade de Novo Horizonte, São Paulo. Pensa um homem cheio de Deus. Ele morreu ano retrasado, com 55 anos. Sabe por quê? Porque a gente acha que a semeadura não traz colheita. Traz colheita. Esse homem, no princípio da sua vida, até os 30 anos, ele se meteu com cachaça, com maconha, com, nem sei se tinha crack naquela época, mas com cocaína. Ele não cuidou dele. Ele não aprendeu a dizer não para aquilo que era nocivo à vida dele. E aí ele se converte com 30 anos e tem um ministério que é um foguete. Mas ele deixa uma mulher viúva nova e filhos órfãos novos. Por quê? Porque ele não cuidou dele mesmo, querido. A gente tem que cuidar da gente. A gente tem que ir no médico. A gente tem que olhar para a gente mesmo e parar um pouco e não pensar só nos outros. A gente tem que descansar. Considere o seu valor, Lucas 12. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Não diga para mim que sua vida não vale nada, porque tua vida cheira ao sangue da cruz. A tua vida tem um perfume de Jesus. A tua vida tem o preço do Filho de Deus. Cuide da sua vida, cuide de você. Nesse ano 2021, cuide de você. Recomece a caminhada de onde você parou. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também vivamos uma nova vida. Pastor, dá para recomeçar? Dá. Faz que nem um filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Ano passado ele pegou a grana da família, torrou tudo, parou no chiqueiro. Sabe o que ele falou? Voltarei para o meu pai.
Volta para o Pai, recomece. Recomece quantas vezes foram necessários recomeçar. Moisés recomeçou. Ele sobe, todo feliz. Deus vai falar comigo. Aí ele vai para o monte. E Deus dá ali para ele no Sinai as 10 mandamentos em 2 placas de pedra. Aí ele desce todo feliz. Quando ele chega, o rebanho lá, o povo está numa bagunça. Ele pega aquelas pedras e quebra. Pá! Como que ele disse, não brinco mais. Ele largou os betes. Não quero mais saber disso. Ele sai emburrado, ele sai amuado, ele sai triste, decepcionado, ele está frustrado, ele desistiu. Aí no capítulo 34, Deus fala, e aí Moisés, bora começar de novo. Lavra 2 pedras como as anteriores, vamos subir de novo. Gente, um dia eu quero subir com vocês o Sinai, 2.880 metros, a gente sobe de madrugada, para ver o pôr do sol, e para descer logo depois do pôr do sol. É uma subida impressionante, é necessário esse esforço para recomeçar. Para descer, a gente costuma dizer, né? Até o diabo empurra, mas para subir, amigo, recomeçar vai custar alguma coisa na vida da gente. Volte de novo para o Pai. Eu gosto desse texto de Mateus 12, porque Jesus está dando uma bronca nos fariseus. Gente, eu gosto. Mateus 12, Mateus 23. Jesus desce o sarrafo, pega o chicote assim, e ele usa daquela sabedoria divina para destruir os argumentos daqueles fariseus e mestres da lei. Ele diz, os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Um povo perdido, um povo sem Deus, um povo sem palavra de Deus, um povo sem promessa de Deus, recebe uma voz de arrependimento e fala assim, eu vou mudar a minha vida, quero voltar para Deus. E eles se tornam exemplos de uma geração que volta para o Pai e começa de novo. Começa de novo, Mateus 21, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes, as prostitutas, entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer. Gente, eu posso recomeçar? Não, pastor, só não conhece a minha vida. Não, você não conhece a minha. Não, pastor, você não conhece as bobagens que eu pensei, as loucuras que eu fiz. Os publicanos aqui, eu vou compará-los aos mensaleiros. Sabe essa turma que saiu pelas ruas pedindo a prisão dos mensaleiros, dos corruptos, lembra disso? Essa indignação, era esse povo aí, ó, os publicanos. Eles também participavam de licitações para terem o direito de cobrar imposto do povo judeu para ficar rico, para ajudar Roma, que é um estado inimigo, a nação inimiga. Nem mendigo não aceitava esmola de publicano. Vocês sabiam disso? Meretriz não podia entrar no templo para adorar. Olha que coisa. Meretriz não podia trazer a oferta no altar porque não era recebida. Jesus diz, olha, como eles começaram de novo. Eles estão entrando adiante de vocês no reino de Deus. Número 8, invista em conhecimento. Quero fazer uma pergunta para você, quantos livros você leu ano passado? Não precisa levantar a mão não. Você conseguiu ler no meio da pandemia? Eu sei que alguns homens leram, motivados pelo Ministério de Homens a ler a Bíblia inteira, mas você dizer para mim que não teve tempo de ler a Bíblia no passado? Você não conseguiu fazer um curso? Gente, por que tem gente que abre uma padaria aqui
e todo mundo vai comprar nele, o outro abre uma padaria ali, ninguém compra nele. Sabe o que é o nome disso? Conhecimento. Se tem um homem que é sábio na Bíblia, o nome dele é Salomão, olha o que ele diz para a gente: não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá, ame-a e ela o guardará. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-o, ela o honrará. Ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça, o presenteará com uma linda coroa. Querido, estude. Estude. Estude para os seus negócios. Estude para reabrir tua empresa. Se você buscar o entendimento, a sabedoria vai te proteger, vai te guardar. A sabedoria vai te dar discernimento, vai te engrandecer, ela vai te honrar. Não perca tempo. Quando Deus fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente encontre esse lugar de sabedoria, Ele está falando que é tempo disso. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Invista em conhecer. Estude. Número 9. Agrade o coração de Deus. Aliás, a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível você agradar a Deus. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Acho interessante como é que as pessoas querem impressionar as pessoas, mas não querem impressionar a Deus. É interessante como a gente quer se vestir, se mostrar e se apresentar diante dos homens como alguém que a gente não é. Esse fingimento, Jesus chama de hipocrisia. Jesus fala, eles alargam os filactérios, aumentam as franjas. Eles amam os primeiros lugares nas sinagogas. Eles gostam de ser chamados de rabi. Eles vivem de aparência. A aparência é pecado, pastor? Não. Mas é pecado quando você quer se mostrar para os homens, mas não quer agradar a Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz assim: apresente-se aprovado diante de Deus. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como ombreiro que não tem do que se envergonhar. Diga, vergonha. Diga isso, vergonha. É interessante como ele fala, procure apresentar-te a Deus e não aos homens. Tem um monte de gente que dá pra gente o que a gente chama de carteirada gospel. Você fala, nossa, como é que ele é espiritual? Nossa, como ele é santo. Nossa, como ele canta, como ele prega, como ele ora. Você vai ver a vida dele em casa, a intimidade dele é podre. São, como Jesus diz, sepulcros caiados. Ou, a Bíblia na versão da minha mamãe, Dona Inês, é por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É gente que diante dos homens, mas como esse homem, como ele estava em pecado há tanto tempo, como aconteceu esse escândalo? É gente que se apresenta para homens e não para Deus. Gente, se não houver temor do Senhor, não haverá santidade na igreja. Nós, quando nos reunimos aqui nas terças-feiras, sabe o que a gente faz? Em algumas oportunidades, nós confessamos o pecado da igreja. Pastor, de onde que vem isso? Leia a Bíblia. Está em Esdras 9, em Neemias 9, em Daniel 9, confessa o pecado. Ah não, já aceitei Jesus, acho que tudo se fez novo. Querido, leia de novo 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, vai ler a tua Bíblia de novo. Não é nada disso que o apóstolo Paulo está falando. Pastor, mas isso é Antigo Testamento. Eu vou citar para você o que Jesus cita. Ele fala assim, leia as Escrituras, porque ela fala de mim e da vida eterna. Ele está falando de que Escritura, gente? Do Antigo Testamento. Está lá. Procura apresentar-te a Deus aprovado.
Porque se algo te envergonha, ai pastor, que vergonha. Se as pessoas descobrirem, não há problema em você ser pecador. Porque aqui todo mundo é pecador, o problema é você viver no pecado. Provérbios 28 vai dizer para mim e para você o seguinte: aquele que esconde o pecado, nunca prosperará, nunca. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Você está vivendo com um Deus que é santo, querido. Agora, pastor, eu tenho um problema, eu não consigo romper com o pecado. Aí é outra história. É o pecado que jaz à sua porta, sobre o qual você deve dominar e você não domina. Então você vai pedir socorro para o pastor. Mas gente que quer ficar, que quer palco, que quer aparecer, ou que quer agradar os homens, mas ele está envergonhado diante de Deus, ele vive o quê? Ele vive uma mentira. Número 10 e último, guarde seu coração, sobre tudo que se deve guardar, guarde seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Coração é sede da vida que a gente tem com Deus. Você sabe que quando Judas, ele traz Jesus, Jesus fala o seguinte: como que Satanás entrou no teu coração? O coração é capaz de endurecer. O coração do faraó se endureceu para a palavra de Deus. Querido, talvez você não tenha sido um exemplo no ano passado. Agora você vai precisar se perdoar. Porque se você continuar carregando a culpa que você carrega, você jamais vai ser o que Deus quer que você seja em 2021. A culpa, a minha culpa, a sua culpa e a culpa de todos nós foi encravado na cruz, está lá. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora, sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Se perdoe. Perdoe. E perdoar é um prejuízo que você recebe, mas que produz liberdade. Porque enquanto você não perdoar quem te feriu, quem te abandonou, quem te massacrou, quem te destruiu, quem falou mal de você, quem tentou te abortar, enquanto você não perdoar, aquela pessoa, ela fica na tua vida como um ídolo. A tua vida gira em torno dela, e você vai consultar lá o Instagram, o Facebook, a rede social, ouviu falar do fulano, ouviu falar do ciclano, você está torcendo para ele quebrar a cara, para o juízo de Deus vir sobre ele, para que a mão pesada do Senhor acabe com a vida dele. Querido, Deus é o meu vingador, Deus é o teu vingador, não retribua o mal com o mal. Se alguém falou mal de você, fale bem dele. Se alguém te amaldiçoou, abençoa ele. Eu muitas vezes fiz na minha vida, gente falando mal de mim, eu falei: Senhor, fulano é uma benção. Eu falei diante de Deus. Ou seja, se você perdoar, você vai ser livre. Pastor, e aquilo que ele fez comigo? Deixa que Deus vai cobrar dele. Antes que houvesse dia, Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, é o sol. Não há ninguém aqui, que possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Vamos ficar em pé e vamos orar. 10 passos, 10 conselhos, para que você tenha um ano novo diferente. Invista na sua vida com Deus, invista na sua família. Busque o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça. Cuide do seu coração. Se arrependa dos seus pecados e comece de novo. Não deixe os teus sonhos morrerem. Mantenha o foco. Estude. Busque a sabedoria para tudo que você vai fazer. Gente, são 10 dicas que eu dei para vocês aqui em 45 minutos. Não tem como errar. Sabe por quê? Porque a Bíblia não erra. A Bíblia não erra. Se você obedecer, você vai chegar no dia 31
de dezembro, do final do ano, vai dizer: não é que Deus me fez prosperar, não é que Deus me fez feliz, não é que Deus me chamou de bem-aventurado, não é que Deus mandou sobre mim a sua bênção. Amém, gente? Você quer um ano novo para recomeçar? Levanta a mão e diga assim: eu quero. Você quer Deus na tua vida? Diga: eu quero. Vamos orar. Feche teus olhos. E se Deus falou com você, você está arrependido, Deus falou com você, você quer renovar uma aliança com Deus, Deus falou com você, você quer entregar a tua vida a Jesus, coloca assim a mão no seu coração, para qualquer motivo que você tem, coloca a mão no seu coração. Deus e Pai querido, nós essa manhã, Pai, nos alegramos com as promessas, mas com a direção que o Senhor nos dá. O Senhor nos tem um caminho de vida eterna. O Senhor nos dá e nos propõe uma direção, são mandamentos bons, Pai. Essa tua palavra é uma palavra que faz a gente olhar para dentro da gente mesmo e falar assim: puxa, eu tropecei. Mas não é uma palavra que me joga para baixo, que me destrói, que acaba comigo. Pelo contrário, ela me faz eu me levantar. Senhor, esse ano nós queremos buscar a intimidade contigo, como uma corça que suspira pelas águas. Esse ano, Senhor Deus, queremos buscar a sabedoria do Senhor. Esse ano queremos colocar a nossa família como prioridade, trazer de volta os filhos afastados, trazer cura sobre os casamentos feridos, sobre as alianças destruídas. Tira de nós a solidão, Pai. Dá para cada um de nós, Senhor Deus, da sabedoria que vem do alto céu. Ensina-nos a contar os nossos dias. Queremos alcançar no Senhor um coração sábio. Pai, nós queremos buscar o Teu reino em primeiro lugar e a Sua justiça. Pai, queremos estar no centro da Tua vontade. Não nos deixa desviar do foco que nós temos. Queremos usar os dons que o Senhor nos deu para a glória do Senhor, para que a Tua igreja, Pai, seja edificada. Senhor Deus, esse ano não nos deixa longe do Teu Espírito, Pai. Não retire de nós o Teu Santo Espírito. Faz soprar sobre nós o sopro do avivamento, Senhor Deus. Pai, queremos ter experiências com o Teu Espírito Santo. Eu tenho clamado para que a liderança dessa igreja, os ministérios, os pastores, Pai, sejam batizados no poder do Senhor, que eles tenham uma experiência verdadeira contigo, que haja uma manifestação poderosa. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, sopra, Senhor, dos quatro cantos sobre tua igreja, Pai. Tira de nós toda frieza, toda mornidão. Tira de nós, Senhor Deus da glória, tudo que impede a religiosidade, os preconceitos. Tira isso de nós, Pai. Esse ano nós queremos derrubar os altares da nossa vida, para que apenas o Senhor seja Deus. Nós oramos assim, em nome de Jesus, Pai. Nos abençoe nessa jornada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dizer amém comigo? Dá um amém bem aleluiado e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Levante sua mão. Levante sua mão. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre sua vida, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês que nos acompanharam. Eu tenho um aviso para vocês aqui. Só para lembrar, hoje à noite nós não temos culto presencial, mas domingo que vem teremos de manhã e de noite. Você que é visitante da igreja, visitante, tem um pastor ali, o pastor Paulo. Dá um tchau para a gente, pastor Paulo. Ele precisa pegar teu nome e teu telefone. E você que não foi batizado, nós temos aqui um filho do pastor Davi que quer ser batizado. Por favor, dê o nome para pastor Paulo, que a gente vai começar o trabalho de batismo ainda para esse mês e mês que vem, tá bom? Olha, Deus abençoe, bom domingo, fica na paz, gente. Feliz ano novo.